O segredo das canetas emagrecedoras. Saiba mais sobre o GLP-1. Nós já produzimos o hormônio presente nas canetinhas emagrecedoras, você sabia? E por que ainda assim estamos ficando obesos e está sendo necessário suplementar essas substâncias a partir das injeções? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar que poderá haver uma solução científica bem mais simples do que você imagina para corrigir os níveis do GLP-1 nos intestinos. As chamadas canetas emagrecedoras fizeram sucesso durante o ano de 2024 e foram uma das principais tendências do mercado. Entre as gigantes do setor farmacêutico que viram suas receitas engordarem, sem trocadilho, com o medicamento para perda de peso, a Eli Lilly impressiona com um pesado lucro líquido de 4,4 bilhões de dólares no quarto trimestre de 2024. Esse fenômeno foi tão avassalador que a tendência, ou trend, como se fala aí nos aplicativos de redes sociais, invadiu esses aplicativos e se tornaram ainda mais populares entre as mais diversas faixas etárias e grupos sociais, apesar dos preços pouco convidativos, principalmente porque, surpreendentemente, são vendidas sem receita médica no Brasil. Mas o que seria esse princípio ativo milagroso e revolucionário que engordou, sem trocadilhos, os cofres da indústria? A semaglutida é um análogo, ou seja, uma substância muito parecida com um hormônio produzido nos intestinos chamado GLP-1. Esse hormônio é crucial para a saúde metabólica e o equilíbrio da glicemia no nosso corpo. E, curiosamente, os pacientes com resistência insulínica e obesidade exibem realmente níveis diminuídos desse hormônio, o que contribui, pelo menos em parte, para o diagnóstico de diabetes e obesidade mórbida. Então, parece óbvio que se eu reponho um hormônio no qual o indivíduo está deficiente, isso corrigiria o problema, certo? Seria mais ou menos como é feito no hipotireoidismo. A gente suplementa o hormônio tireoidiano ou na menopausa, quando a gente repõe o estrogênio e progesterona. O que me intriga e me faz questionar a empolgação tão intensa a respeito desse tratamento, dentre outras coisas, é que a reposição desse hormônio através dessas injeções não aborda, na verdade, o porquê essa pessoa está deficiente nesse hormônio. Será que existe alguma causa específica que poderia ser realmente tratada, ao invés de deixar essas pessoas, então, dependentes dessa reposição pelo resto das suas vidas? Já houveram algumas explicações aí, e algumas explicações vagas no passado, como que a inflamação prejudica as células L, produtoras do GLP-1 nos intestinos, ou ainda que as células T inflamatórias consumiriam o GLP-1 no intestino, diminuindo a biodisponibilidade do hormônio. Percebem que a inflamação parece estar onipresente nessas explicações? Pois então, mais recentemente, a causa da inflamação que estaria atrapalhando os intestinos a manterem os níveis saudáveis de GLP-1 parece ter sido finalmente encontrada. Os dados publicados em um artigo na revista Nature Metabolism em julho de 2024 usaram um modelo de camundongo para demonstrar um caminho, vamos dizer assim, causal desta inflamação. E este caminho seria uma dieta obesogênica ou ocidentalizada que aumentaria os níveis de uma bactéria intestinal chamada desulfovibrio. O desulfovibrio, que é um gênero bacteriano que já foi implicado, inclusive, na fisiopatologia da doença de Parkinson, por exemplo, gera um gás nos intestinos chamado sulfeto de hidrogênio, que inclusive tem um cheiro bem característico de ovo podre. Tenho certeza que você conhece alguém cujos gases são de fechar o comércio. É o tal do sulfeto de hidrogênio. Esse gás, devido à sua toxicidade, sobrecarrega os mecanismos de limpeza nas células que produzem o GLP-1, as chamadas células L, causando dano à mitocôndria dessas células. As mitocôndrias são os geradores de energia dentro das células. Uma vez danificadas, há um déficit de produção de energia, que a gente chama de ATP, dentro das células L. E como são elas as células que produzem o GLP-1, há uma redução na produção do hormônio. O déficit, então, de GLP-1 levaria à disfunção metabólica, à resistência insulínica e à obesidade, porque esse hormônio age
também no centro da fome no cérebro e está envolvido em saciedade. Eu tenho certeza de que você, assim como eu, pensou: tá, isso foi em ratos, mas será que isso tem alguma relevância em humanos? Embora esse tipo de estudos mecanicistas, por assim dizer, precisem ser feitos em modelos animais para melhor comprovar a causalidade, esse mecanismo é provavelmente relevante para humanos também, dado que pessoas com obesidade, resistência à insulina e síndrome metabólica parecem ter níveis mais altos de desulfovíbrio e níveis mais baixos de GLP-1, que já foram achados em outros estudos preliminares. Mas o estudo não parou aí. Os autores do estudo foram além e fizeram a seguinte pergunta: será que se nós reduzirmos a produção do sulfeto de hidrogênio nos intestinos, haveria normalização dos níveis de GLP-1? Então, eles foram buscar a solução surpreendente em outro estudo, publicado no ano de 1998, na revista Gastroenterology. Nesse estudo, os pesquisadores usaram uma medicação super tradicional na gastroenterologia, muito conhecida, como subsalicilato de bismuto, que teria a propriedade de se ligar ao sulfeto de hidrogênio nos intestinos e prevenir a sua ação dentro das células intestinais, as células L. Bem, para confirmar essa hipótese, eles pegaram ratos alimentados com uma dieta inflamatória, que para os ratos seria uma dieta high fat, o equivalente a uma dieta de padrão ocidental em humanos, e dividiram esses ratos em 2 grupos. Em um dos grupos, a partir da 4ª semana de consumo dessa dieta, eles suplementaram o subsalicilato de bismuto na água dos ratos e observaram que ao fim de 10 semanas, os ratos que receberam o subsalicilato ganharam menos peso que os ratos controle, como podem ver em vermelho na seguinte imagem. Além de ganharem menos peso, os ratos que receberam o bismuto também eliminaram menos sulfeto de hidrogênio nas fezes, como a gente vê na coluna avermelhada nessa figura. Além de ganharem menos peso e terem menos sulfeto de hidrogênio nas fezes, os ratos também acumularam menos gordura, tinham valores mais baixos de leptina e de colesterol total, como a gente vê nesses gráficos. E olha só, o mais surpreendente, tinham valores sanguíneos de GLP-1 ativo 6 vezes maiores que os ratos que não receberam o bismuto. Os autores ainda notaram que, entre aspas, os ratos com a dieta obesogênica que receberam o subsalicilato de bismuto tiveram uma redução leve, mas significante na procura por alimento. Tiveram secreção de insulina otimizada e melhora da tolerância à glicose. Os autores ainda foram tirar a prova dos 9. Será que esses efeitos tiveram alguma influência adicional na bactéria desulfovíbrio? E realmente, os ratos tratados com o subsalicilato tinham menos dessa bactéria nos intestinos, como podemos ver aqui no gráfico, chamada de DSV. E isso foi medido na 8ª semana de intervenção. E os autores concluíram, abre aspas, em conjunto, nossos dados fornecem evidências convincentes de que o bloqueio do desulfovíbrio e do sulfeto de hidrogênio pelo bismuto pode não apenas prevenir, mas também reverter distúrbios metabólicos induzidos pela dieta, oferecendo assim uma abordagem promissora para intervenção terapêutica contra a obesidade e síndrome metabólica. Óbvios, meus queridos, né, que precisamos de mais estudos, agora em humanos, para confirmar as conclusões dos autores. E eu não recomendo que você corra para a farmácia para se abastecer de estoques do subsalicilato de bismuto, uma vez que existe a possibilidade de efeitos colaterais e não temos ideia ainda de qual dose seria a ideal em humanos. De qualquer forma, sem dúvida, os achados são muito animadores, né? E mostram, mais uma vez, que não dá para ter saúde e promover saúde sem pensar no equilíbrio da microbiota, não é mesmo, meus queridos? Gostou desse vídeo? Foi útil para você? Então deixa aqui o seu like e se inscreva no nosso canal.